Eu estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as contribuições do programa União Faz a Vida para pensar a educação infantil, e eu vou particularmente falar com vocês sobre a importância da pedagogia por projetos. A primeira coisa que eu acho que é importante colocar é que a pedagogia por projetos ela tem uma perspectiva epistemológica que se origina das contribuições de um pensador norte-americano chamado John Dewey. O John Dewey ele estabeleceu uma teoria do conhecimento que ele dizia que as crianças, quando chegam para a escola, elas não chegam com uma tábula rasa. Elas têm já o que ele chama de alguns impulsos. Então, o impulso para se comunicar, o impulso para construir coisas, o impulso para fazer perguntas sobre o mundo e um impulso para expressar os seus sentimentos. O John Dewey também ele acreditava que as crianças elas não aprendem de uma maneira passiva. É importante que ela seja colocada em situações em que esses impulsos possam ser exercitados por meio de atividades que resolvam problemas que de alguma maneira são colocados pela vida cotidiana, né? É importante dizer que as crianças na escola, quanto menor são as crianças, elas não diferenciam o momento da vida que elas estão vivendo de outros momentos, ou seja, a escola é a vida da criança. Então, tudo que acontece na educação infantil deve necessariamente estar a serviço desse momento em que a criança está vivendo. Então, a escola que o Dewey propunha, né, era uma escola que se voltava para o aqui e o agora, e não uma escola que prepara para o futuro. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante. Outra contribuição do Dewey é pensar que o conhecimento ele também ele deve se voltar para a construção de uma sociedade democrática, uma sociedade em que as pessoas possam ler o mundo, que as pessoas possam, por meio desse conhecimento, seguirem, né, resolvendo os problemas do seu cotidiano, enfim, para o bem comum. Acho que uma coisa importante dizer também que o John Dewey ele achava que, por meio da atividade da criança, ela poderia aprender as questões ligadas à história, às ciências e às artes, né? O John Dewey, podemos dizer que ele é o verdadeiro pai daquilo que se constituiu com pedagogias ativas e depois teve de diferentes desdobramentos em diferentes momentos históricos, em diferentes países, né? E uma contribuição importante, né, que eu acho que o programa União Faz a Vida traz, inspirada no John Dewey, é a pedagogia de projetos de trabalho, né? A pedagogia de projetos de trabalho ela se tornou hegemônica, podemos dizer, nessas escolas ditas escolas democráticas, que trabalham com as perspectivas ativas, e ainda vem sendo cada vez mais um marco importante para pensar a educação da primeira infância em particular, mas também a educação dos alunos de educação do ensino infantil, do Fundamental 1, Fundamental 2, médio, enfim. Quais são os marcos da pedagogia de projetos? Bom, primeira coisa, nós temos que pensar qual a origem da pedagogia por projetos, né? Para a criança, né? De onde nasce esse momento, de onde vão se constituir os conhecimentos. Quanto menor a criança, maior é a importância do professor observar o que acontece naquilo que nós chamamos de jogos espontâneos, né? O professor ele constitui uma série de espaços, de materiais. Nós temos uma contribuição interessante de uma escola norte-americana chamada Bank Street, em que ela propõe que uma sala de aula ela deva ser organizada por cantinhos de interesse, né? Então tem o cantinho da maquiagem, o cantinho do jogo simbólico, o cantinho dos jogos de construção, o cantinho dos livros, o cantinho das almofadas. Ou seja, são vários cantos em que são dispostos materiais que ela possa manipular livremente, alguns materiais mais ligados a aprendizagens acadêmicas, poderíamos dizer, mas o primeiro momento, então, a origem do interesse da criança, que o professor deve prestar atenção, se dá mediante o jogo simbólico. O professor observa o que interessa às crianças, quais são os seus temas, o que elas dialogam, e quando ele identifica aquele interesse que é, de alguma maneira, mais comunicado entre as crianças, dali pode-se partir o projeto. Bom, mas o projeto, quais são o seu desenvolvimento, as etapas do seu desenvolvimento, né?
Porque por meio da pedagogia por projetos, acontece exatamente aquele exercício das aptidões que o DIE coloca, né? Na pedagogia por projeto, as crianças fazem perguntas, elas criam hipóteses, elas constroem ambientes, elas representam suas ideias, elas se comunicam umas com as outras. Isso é importante porque são essas habilidades que são a base daquilo que depois vai se tornar um pensamento mais elaborado ao longo da vida da própria pessoa. Agora, quais são as etapas da pedagogia por projeto? Bom, a primeira etapa é a própria exploração. As crianças vão explorar, então, o ambiente, vão brincar com o ambiente que o professor preparou e o professor vai observando o que emerge daquilo que os objetos suscitam, que os materiais suscitam. Então, o primeiro movimento é a exploração. É claro que quanto menor a criança, maior ênfase deve ser dada ao jogo espontâneo, ou seja, os temas emergem do próprio interesse da criança, não são temas que vêm de fora da cabeça do professor, da intenção do professor ensinar algo. O que nós podemos dizer então? Que quanto menor a criança, mais ela aprende por meio da brincadeira. Mas é claro que a brincadeira é a origem do projeto. O projeto ele tem um plano a ser cumprido, ele tem alguns procedimentos que devem ser visitados, ele tem, enfim, objetivos que fazem parte de um esforço comum de todas as crianças. Bom, uma vez que o professor, então, ele identificou quais são os temas mais interessantes para as crianças, o que ele pode fazer? Ele pode se utilizar de uma belíssima ferramenta que é o jogo dramático. Claro que o jogo dramático ele é um jogo simbólico, assim como o jogo espontâneo. Mas qual a diferença do jogo dramático? O jogo dramático já é um jogo tematizado. Por exemplo, as crianças se interessaram pelos aviões. O professor, então, com o auxílio das crianças, pode fazer utilizando caixas de papelão, papel craft, tinta e o que ele tiver à mão, por exemplo, um grande avião, no qual as crianças vão brincar com tudo aquilo que está no entorno desse tema. Ou seja, a diferença do jogo simbólico espontâneo do jogo simbólico dramático é que o jogo dramático ele já é tematizado, ele já de alguma maneira já expressa aquele interesse mais focalizado que o professor conseguiu observar e esse vai ser o projeto da turma, podemos dizer. Muito bem, mas é claro que o projeto ele tem outras etapas. Qual a segunda etapa? Bom, eles vão construir então, eles vão experimentar, eles vão começar a documentar aquilo que lhes interessa. Eles podem usar desenhos, podem utilizar pequenas escritas, podem utilizar maquetes, podem construir chapéus, enfim, eles vão construir, eles vão documentar de alguma maneira, representar o seu interesse com relação àquele tema por meio dos diferentes suportes à disposição. É claro que é muito interessante que no interior do projeto eles possam também não só exercitar aquilo que eles já sabem, mas também adquirir novos conhecimentos. Nesse sentido, é importante que o professor incentive as crianças a elaborarem questões, né? O que vocês querem saber sobre avião, por exemplo? Nós queremos saber quanto ganha o piloto, como que o avião voa, quais são os tipos de avião, etc. Essas perguntas, elas são fundamentais, porque são elas, e por meio delas, que vai se dar a outra etapa importante, né? Que é a etapa de pesquisa. O que nós vamos aprender, então, a partir daquilo que a gente já sabe, né? É o que os espanhóis poderiam falar, diriam que seria uma fase de um índice de suas questões. Essas questões norteiam, então, os novos materiais que os professores vão trazer, as novas brincadeiras que vão poder ser constituídas pelas crianças, os novos materiais, enfim, são elas que guiam a continuidade do projeto. Bom, como que se termina um projeto? A partir do momento que as crianças já brincaram, já exploraram, se comunicaram, dialogaram, fizeram perguntas, construíram espaços, se relacionaram, brincaram muito, nós podemos dizer, bom, o que nós queremos mais sobre o avião? Terminou, não queremos mais nada sobre o avião, já sabemos tudo sobre o avião. Então nós podemos fazer uma pequena amostra para os pais, eles podem mostrar o que aprenderam para os pais,
trazendo os pais para a sala de aula, vendo as suas construções, vendo os seus desenhos, as suas maquetes, enfim. O fechamento é uma grande celebração, no qual a criança, ela mostra, ela recupera aquilo que aprendeu, ela revisita os procedimentos que possibilitaram a aquisição de novos conhecimentos. Enfim, nesse momento, então, as crianças estão preparadas para ir em direção a um novo projeto, a um novo conjunto de conhecimentos.